Mateus capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. Diz assim as Escrituras, a palavra do Senhor. Leia o Evangelho de São Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder a cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Deixa aberto aqui um pouquinho, querido. Essas são as palavras de Jesus. Palavras de Jesus diante do Sermão do Monte, aonde ele primeiramente fala sobre as bem-aventuranças e depois traz esse fechamento desta linda mensagem de Cristo das bem-aventuranças, aonde Jesus traz toda a razão para nós vivermos, para nós cristãos vivermos. A inspiração do verdadeiro Evangelho está escrito aqui: vós sois a luz deste mundo, vós sois o sal da terra. Então, essas palavras que Jesus deixa para os discípulos diante daquele sermão do monte das bem-aventuranças, a conclusão, o final, não é desta mensagem. Ele acaba dizendo: olha, a verdadeira fé cristã, ela só terá sentido, o verdadeiro cristianismo só terá sentido se nós compreendermos que nós somos verdadeiramente a luz deste mundo, o sal desta terra. Estamos inseridos neste lugar, nessa sociedade, para fazer a diferença. Aonde fomos gerados no ventre da nossa mãe, com um grande e lindo propósito, para nós fazermos a diferença onde estivermos inseridos. Diga-se comigo: Deus me gerou para fazer a diferença. E amados, eu e você que estamos neste mundo, estamos aqui com um propósito. Eu e você que estamos nesta terra, estamos aqui por um grande propósito. Não pense você, talvez que esteja aqui nesta noite, que o propósito maior da sua vida é viver esse ciclo do capitalismo. Acordar, comer, trabalhar, 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 ganhar, gastar, trabalhar, comprar, gastar e pagar. E esse ciclo que não acaba. Eu e você, querido, não nascemos para isso. Isso faz parte de um processo da vida, mas o propósito maior não é esse. Eu e você estamos aqui nesta terra como gerados para de fato sermos o sal desta terra, a luz deste mundo, para fazermos a diferença, para implantarmos algo, para, meu irmão, edificarmos algo para o Senhor. E vou dizer com toda ousadia, meu irmão, se você, como cristão, que se declara cristão, não está fazendo nada, não está edificando, não está servindo, não está trabalhando, não está sendo sal nesta terra, a luz deste mundo, alguma coisa está errada. E não é com a Bíblia, nem com Deus e nem com a igreja de Cristo. E muitas vezes esse problema é conosco mesmo. É comigo, é com você. Deixa eu te dizer, meu irmão, o tempo passa, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele quer levantar um exército de homens e mulheres convictos de que o Evangelho, sem esta renúncia de si mesmo e dizer: Deus, eu quero ser esse sal, eu quero ser essa luz deste mundo, eu quero, Senhor, realmente brilhar esta luz diante dos homens, para que todos vejam as boas obras e glorifiquem a Ti, o nosso Pai. Veja, o propósito maior é esse. Quando eu sou o sal desta terra, a luz deste mundo, os homens conhecem essas boas obras de Deus, o nosso Pai, e o Pai é glorificado
glorificado através da minha vida e da sua vida. Eu e você estamos neste mundo com um grande propósito. O apóstolo Paulo entendeu este propósito depois de muitos anos na sua vida, porque a priori ele só perseguia a igreja, matava os cristãos. E então em Gálatas você percebe aonde por um momento ele diz: hoje entendo o porquê nasci, na qual fui separado para o evangelho de Cristo. Paulo entende: eu sou esse sal desta terra, eu preciso ser esse sal dessa terra. Os segundos da minha vida, os minutos, os dias da minha história de vida não podem passar apenas vivendo as coisas que eu valorizava. Por isso lá em Filipenses, o mesmo apóstolo Paulo diz: aquilo que eu valorizava se tornou como refúgio, como esterco para mim, sem valor algum. Hoje eu perco para ganhar a sublimidade de Jesus Cristo. Porque Paulo diz: eu preciso perder para ganhar a Cristo. E para ganhar a Cristo, então, quando eu estou fundamentado nesse Cristo, que é o meu Senhor e Salvador, então eu consigo ser a luz deste mundo, o sal desta terra, e fazer a diferença onde eu estou. Há 3 maneiras de nós compreendermos o mundo. A primeira maneira de você compreender o mundo, querido, é um mundo natureza, criada por Deus. Aonde Deus pegou essa terra sem forma e vazia nos genes dos céus e da terra, lá em Gênesis, você vê Deus pegando a terra e Ele dando forma a esta terra. A criação de Deus. Quando se fala em mundo, o mundo pode ser, meu irmão, compreendido dessas 3 formas. A primeira delas é o mundo, é a natureza criada, é a criação de Deus. Por isso o Salmo 24:1 diz: a terra pertence ao Senhor. Esta terra que Ele criou. Diga-se comigo: o mundo é a natureza criada por Deus. Segunda compreensão de mundo: o mundo não pode ser apenas compreendido como a criação de Deus, mas também o mundo é a humanidade. Quando se fala o mundo, estamos falando de humanidade. Por isso que a Bíblia diz em João 3,16, quem lembra? Porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você entrou aqui nesta noite pela primeira vez, talvez você nunca ouviu falar de Jesus, eu quero te dizer: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entrega a sua vida para Jesus hoje e deixa Ele morar e habitar no seu coração e transformar a sua vida em nome de Jesus. Mas veja, o mundo, ele também nos é revelado como humanidade. Não apenas mundo criação, mas também mundo humanidade, porque Deus amou o mundo. Ele está falando: Deus amou a humanidade, todos os homens e mulheres, todos os habitantes da terra. Mas veja, o mundo também pode ser analisado por uma terceira forma. O mundo como um sistema de verdade, aonde o mundo pode ser um sistema de verdades, mas também um sistema de valores, aonde, meu irmão, esses valores muitas das vezes vão produzir vítimas, e vítimas que vão sofrer por causa de um sistema deste mundo. Diga-se comigo: o mundo como um sistema de valores. Veja, regras, organizações, e meu irmão, por isso Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, com este século, com esse sistema de valores. Não se conforme com esse sistema. Eu e você não podemos nos conformar com aquilo, meu irmão, que está sendo pregado hoje. Nas escolas, as leis querendo mudanças para que haja apenas um único banheiro, onde meninas e meninos frequentarão o mesmo banheiro. E meu irmão, nós não podemos nos conformar com muitas coisas. Está dizendo Paulo: não nos conforme com este mundo. Ele está dizendo com um sistema de valores deste mundo. Nós não podemos nos conformar. E meu irmão, é esse sistema que produz muitas vítimas, meu irmão, que estão realmente destruídas, feridas, assoladas, aprisionadas pela maldade que habita neste mundo. Quantas pessoas você conhece que, meu irmão, vivem assoladas por esse sistema de valores que estão aí fora? Quantas pessoas e famílias, casais, filhos, que você conhece, meu irmão, que estão sendo assolados, destruídos, deteriorados, aonde um sistema de valor mundano deste mundo, meu irmão, tomou conta daqueles corações.
situações, e então Satanás vem matando, roubando e destruindo. Então, meu irmão, quem são essas vítimas? Quem são essas vítimas deste mundo? Jesus, neste sermão do monte, ele começa, e olha o que ele diz, querido, pouquinho antes do capítulo 5, se está aberta a sua Bíblia ainda, capítulo 4, versículo 23, está aí acompanhando comigo? Diz assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então, vamos lá, vamos juntos dizer o final, a parte B do verso 24, vamos lá? Então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Quem são essas vítimas desse sistema, deste mundo? São esses, querido, que se apresentaram diante de Jesus, aonde agora eles vivem nesta condição de enfermos, doentes, lunáticos, endemoniados, problemáticos, depressivos. Meu irmão, vivem toda sorte de maldade. E então, querido, Jesus vira para os discípulos e diz: estão vendo este mundo, estão vendo todas as pessoas vítimas desse sistema de valores deste mundo. Então Jesus aponta para eles, olha para os discípulos e diz: vocês estão dispostos a pagar o preço para ser luz no meio deles, ser o sal da terra no meio deles, luz no mundo de trevas e escuridão, aonde vocês vão se deparar com os lunáticos, paralíticos, atormentados, doentes, endemoniados. Vocês estão dispostos em fazer a diferença? Vocês estão dispostos em pagar o preço para que realmente o reino de Deus seja estabelecido? E os discípulos, creio que ficaram olhando para Jesus. Uau! A gente pensou que ia ser mais fácil encontrar pessoas mais bacanas. Vou dizer para você, meu irmão, se aquela época já estava complicado, imagine agora em pleno século 21, onde os anos já se passaram. Meu irmão, a maldade aumentou, o pecado aumentou na terra, os demônios estão cada vez mais soltos e atuantes. E meu irmão, imagina hoje que nós temos nos deparado com este mundo que nós temos vivido. Comunidade Cristã Worship em Curitiba, nós estamos aqui para ser a luz deste mundo, o sal desta terra. É hora de arregaçar as mangas e dizer: Jesus, o Senhor me apresenta uma sociedade corrompida, destruída, de lunáticos, endemoniados, enfermos, doentes, pessoas que precisam ser libertas, curadas, precisam de uma palavra de paz e esperança. Meu irmão, quantos estão dispostos a dizer sim para Jesus? Eis-me aqui, Senhor, sendo desta igreja ou de outra igreja, ou de nenhuma igreja, mas como cristão. Quantos querem dizer sim para Jesus nesta noite? Eis-me aqui, Senhor, eu quero ser a luz deste mundo, o sal desta terra. Eu quero fazer a diferença nesta terra, nesta cidade que Deus me colocou. Você pode aplaudir Jesus, querido, bem forte. Aleluia, aleluia. Então Jesus diz: eu vou mostrar ainda mais quem são essas vítimas deste mundo, dos valores desse sistema deste mundo. E ele começa então o Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse. Aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos... Para um pouquinho aqui. Veja Jesus,
ele apresenta uma sociedade totalmente corrompida, destruída, vítimas desse sistema, deste mundo. E então ele traz o princípio, ele aplica o princípio para os discípulos, dizendo: vocês estão vendo toda essa multidão que precisa de cura, de libertação, de transformação. Então Jesus fala das bem-aventuranças para eles e diz: olha, os humildes de espírito vocês vão encontrar. São esses que não sabem chegar até Deus, não sabem se achegar até Deus, não conhecem o caminho para se achegar a Deus, estão perdidos, querem Deus, buscam a Deus, e o mundo diz que todos os caminhos levam a Deus, e então em todos os caminhos eles começam a buscar a Deus. Mas esses mansos, esses humildes de espírito são esses que querem Deus, mas não sabem encontrar Deus. Comunidade Cristã Worship de Curitiba, nós precisamos direcionar esses humildes de espírito a encontrar o caminho até Deus o Pai, e o caminho chama-se Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se achega ao meu Pai senão por meu intermédio. Não é religião, não é ser crente, católico, espírita, budista, não. É ser realmente um homem que põe e deposita sua fé em Jesus e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, e então você tem acesso diante de Deus o Pai. Nós aqui em Curitiba vamos continuar encontrando, como as igrejas já encontram, pessoas humildes de espírito que querem Deus, mas não sabem o caminho para encontrar Deus. Que nós possamos ser luz para o caminho para eles, que nós possamos ser essa luz que vai iluminar o caminho deles, que é a palavra de Deus, e realmente a levá-los e conduzi-los até a presença de Deus. Ele diz: olha, vocês vão encontrar os que choram. São as pessoas que vão tentar se achegar a Deus chorando, talvez com o choro do luto, o choro da perda. Quantas pessoas que você conhece que talvez em vez de estar aqui hoje estão em casa chorando? Quem sabe alguém da sua família está em casa chorando. Nós encontraremos aqueles que choram, onde o seu coração está agoniado, apertado, em luto, aonde estão desesperados, não sabendo mais o caminho. Comunidade Cristã Worship, quando nós encontrarmos a estes que choram, que estão vivendo o seu luto, que haja uma palavra de esperança neste lugar, que haja uma palavra de fé neste lugar, dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Você pode chorar uma noite toda, mas saiba, há um novo tempo que virá amanhã, há um novo tempo, uma nova estação, um novo ciclo que Deus tem preparado para você. Essas lágrimas não são perdidas, elas são depositadas em odres de ouro, e então Deus reverte aquele pranto em alegria. E então esses que choram começarão a ser renovados na sua alma, no seu coração, porque encontraram um povo que proclamam a esperança e a fé. Porque, meu irmão, imagine entrar aqueles que choram aqui de luto e encontrar aqui pessoas também chorando. Olha, está difícil minha vida. Aí chega aqui um líder da igreja, abraça ele e diz: lá em casa também tá, olha só Jesus, está um inferno lá em casa, olha meu Deus, né? E a pessoa, até o visitante começa a ministrar ele, né? Fala: vai dar tudo certo, né? E a sua família vai mudar. Ei, alô, que eu posso bater. Que quando entrar aqueles que choram, encontrem aqueles que Jesus já tirou as vestes de tristeza, os vestes de pranto, e colocou vestes de louvor no lugar. E então você pode dizer: eu estava passando por isso, mas Jesus me transformou, Jesus me curou, Jesus me libertou. E é assim, Ele não faz acepção de pessoas, Ele vai fazer também na sua vida, que estas pessoas que migrarão para esta igreja possam ser transformadas. Os mansos são aqueles humildes, pessoas que não têm vez na sociedade, não têm uma voz ativa, gente que ninguém dá atenção, que quando esses mansos entrarem na igreja,
dizendo a uma sociedade que me rejeitou, meus pais me rejeitaram, a minha família não me valorizou, meu pai não investiu em mim, ninguém me dá uma oportunidade, ninguém me ouve. Então haverá aqui homens e mulheres, como os discípulos, dizendo: Jesus, eu quero ser o sal desta terra, a luz deste mundo, eu quero realmente abraçá-los e dizer: eu quero ouvir, você é importante para mim. Pode ser um mendigo, pode ser um andarilho, pode ser, meu irmão, o que for, porque, meu irmão, no reino de Deus não tem doutores e leigos, não tem ricos e pobres. No reino de Deus todos nós estamos iguais, meu irmão, aos olhos de Deus. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça e da misericórdia de Deus, ou do perdão de Deus para os nossos pecados. É isso que nos nivela. Todos nós somos pecadores. Por isso, nesta igreja nunca haverá, meu irmão, homens, mulheres melhores ou piores. Todos nós temos o nosso grau de importância para Deus. E se entrar esses humildes aqui, não importa se, meu irmão, iletrado, mendigo, andarilho, sujo, ou, meu irmão, não importa o estado, eles serão ouvidos, eles serão acolhidos e abraçados. Sabe por quê? Porque são esses que Deus ama, Deus ama, Deus ama, Deus ama, e nós precisamos estar prontos e preparados para acolhê-los. Outro dia disse lá na comunidade em São Paulo: se entrar um mendigo sujo, daquela unha grande assim preta, cabelo desse tamanho, cheirando daquele jeito, e sentado do seu lado, o que você faria? Eu estava pregando lá em Santo André, e então entrou um andarilho na igreja. Os diáconos não estavam desatentos, e ele entrou e começou a andar no meio do corredor da igreja. E eu já tinha começado a pregar. Meu irmão, mas imagine um cheiro assim que tomou o ambiente. Mas veio lá da porta, eu falei: uau! E então, meu irmão, quando os diáconos perceberam, ele já estava no meio do corredor. E ali abordaram ele, pegaram os dois homens, abordaram um cada braço, começaram a tirar ele. Na hora Deus falou: foi eu que pus ele aqui dentro. Eu falei: irmãos, não tirem ele, por favor. Parei minha mensagem, falei: por favor, tragam ele aqui. E eu estava aqui no altar, aí colocaram ele aí embaixo. Eu falei: não, tragam ele aqui no altar. Traga ele no lugar de honra. E meu irmão estava lá, tinha comprado um terno novinho, pela primeira vez estava usando. Estava com meu gel na cabeça. Uau! Meu tchu-an-tchu forte naquele dia. Flávia só olhava. E então, quando ele estava ali em cima, eu olhei e fitei os meus olhos. Ele estava na minha frente, eu fitei os olhos nos olhos dele, bem dentro, e disse: Jesus te ama. Ele abaixou a cabeça. Eu falei: levante a cabeça. Jesus te ama. E então, na hora, sussurrou uma voz aqui dizendo: não só em palavras, demonstre o meu amor para ele. Falei: uau, acho que eu vou chamar o pastor da igreja, que ele é autoridade na igreja. Aí começa, né? Irmão, não restou outra coisa. Eu disse: eu vou fazer um ato aqui para você, profético, que você sinta o abraço de Deus, Deus te abraçando, e o quanto Ele te ama. E Deus falou: abraça ele bem apertado. Irmãos, eu dei um abraço nele, e de repente ele começou a chorar aqui no meu ombro. Mas geralmente quem chora, meu irmão, sai por aqui, pelos olhos, e também às vezes pelo nariz. Eu olhei pelo nariz, pelos olhos, só pelos ouvidos que não saiu nada. Mas, irmão, meu terno todo daquele jeito. Mas naquela hora não me importava terno, gravata, não me interessa isso, porque não é isso que me faz um homem de Deus. Na igreja nem prego de gravata já. Estamos libertos, aleluia. É que eu não sei como é em Curitiba, eu vim de gravata hoje. Brincadeira. Mas eu o abracei e ele só chorava. E depois ele disse: pastor, faz tanto tempo que ninguém me abraça. Eu passo na rua, eles atravessam a rua.
Eu precisava deste abraço. Falei: pastor, por gentileza, mobilização social da igreja, os diáconos, para dar um banho nele agora. Pega aí roupas da igreja, se não tiver, está aqui o meu blazer do terno, dá um jeito, dá um banho nele. Irmãos, para encurtar a história, aquele pastor acolheu aquele irmão, porque viu que Deus o trouxe naquela noite, naquele lugar. Deram um banho nele, deram comida para ele aquela noite. Ele dormiu na igreja quentinho naquela noite. Meu irmão, voltei a pregar depois de meses naquela comunidade, naquela igreja. Uma igreja grande. E meu irmão, para a honra e glória do Senhor, sabe quem estava lá? Já na diaconia, professor de inglês e francês fluente, falava. Ele começou a dar aula de inglês e francês para os membros da igreja, atuante na diaconia. E Jesus dizendo: está vendo, eu preciso desses homens e mulheres que estão dispostos a dizer sim. Não importa se eles entrarão, como entrarão. Importa que há um exército preparado de homens cheios de misericórdia e compaixão e do amor de Jesus, para ser luz, para ser sal nesta terra, e dizer: olha, há esperança para você em Jesus. Há esperança para você em Jesus. Jesus disse: vocês vão encontrar pessoas que têm fome e sede de justiça. Eles serão bem-aventurados. São as pessoas que clamam por justiça, por toda opressão que é trazido sobre eles. Jesus diz: vocês vão encontrar aqueles misericordiosos, que são solidários uns com os outros no seu sofrimento, os pacificadores. E Jesus olhava para os discípulos e dizia: vocês estão dispostos? Vocês estão dispostos a pagar o preço por todos estes, para que vocês possam revelar Deus o Pai, diante dos homens brilhar a luz de Cristo? As vítimas desse sistema, Jesus quer alcançar a cada um deles. E que a comunidade cristã Worship em Curitiba seja uma comunidade que faça diferença onde ela foi instituída e estabelecida, neste bairro. Bairro Mercês. Esse bairro da Mercês, hoje de manhã já teve evangelismo, já saíram aqui os irmãos lá de São Paulo, já foram nas casas aqui atrás, panfletar, distribuir panfletos, dizer Jesus te ama, abordando pessoas na calçada. Meu irmão, sabe por quê? Porque não dá mais tempo a gente ficar enclausurado dentro de quatro paredes dentro da igreja. É hora de nós irmos, é hora do ide do Senhor, é hora, meu irmão, de cumprir a grande comissão, é hora de nós sermos esses que serão a luz deste mundo, o sal desta terra, em nome de Jesus. A igreja precisa se fazer presente no momento em que o Brasil está vivendo, porque, meu irmão, vai de mal a pior. E se o Brasil ainda é Brasil, é porque existe uma igreja chamada Igreja de Jesus Cristo, a Igreja Gloriosa de Cristo, que ora e intercede, meu irmão, há tantos anos pela nação brasileira. Amém. Há um povo de norte a sul, leste a oeste, que se chama pelo nome do Senhor, que ama esta nação. Que a comunidade cristã Worship possa olhar não apenas como um grupo de pessoas que se reúnem para serem alimentados, serem satisfeitos com uma boa palavra, um bom louvor, um bom culto, um bom ambiente, mas sempre na comunidade vocês possam sentir as dores de parto que há de Deus pelas pessoas, pelo mundo, pela humanidade aí fora, para que vidas sejam alcançadas para Jesus. Jesus está dizendo a você nesta noite: será que eu posso contar com você? Será que eu posso contar com você? Você pode ser os meus olhos e olhar para essas pessoas que tanto precisam. Você pode ser a minha boca para falar para eles que há esperança. Há esperança, há salvação para todo aquele que invocar o nome do Senhor.